Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano, sei que vou embora, nunca mais, nunca mais. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Olá, bom final de tarde aí pra você. O Camarote TV Com tá chegando na área e a gente tá começando aí o programa. Estão vindo, né? Vitor Ramil, clássico Ramilonga. Vitor Ramil vai estar se apresentando amanhã aqui em Porto Alegre, no Unimúsica, um projeto super bacana lá no Salão de Atos da Reitoria da URGS. O Unimúsica está completando 30 anos e o Vitor vai fazer um show meio diferente dos shows que ele tem feito ultimamente. Vai ser uma mistura, vai ter coisa mais roqueira, outras coisas mais milongueiras, como a gente está ouvindo. Vai ser interessante de ver, acho que a partir das 20 horas da manhã. Mas olha só, hoje aqui no programa temos muito papo sobre quadrinhos. Para começar, está aqui um dos vencedores do Eisner Awards, que é o Oscar das histórias em quadrinhos e que é o brasileiro gaúcho Rafael Albuquerque. Também está aqui no programa o Márcio Rampi, que é um quadrinista que está lançando um novo livro muito bacana, mas num formato meio diferente do usual. Bem, a gente também tem a presença do Rodrigo Rospi, que é autor e editor e é organizador da antologia 24 Letras por Segundo, que reúne contos inspirados no trabalho e no estilo de cineastas consagrados. Bem, na canja musical está aqui a Topas, que é a banda gaúcha que está cada vez mais fazendo sucesso no Brasil inteiro. E é claro, tem sempre as notícias do mundo da arte, da cultura e da tecnologia, tudo isso que você só vê aqui no Camarote, né? Então fica ligado, o Camarote TV Com está apenas começando. E como é de praxe, eu faço aquela convocação aqui no começo do programa para vocês participarem, opinarem, né? Mandando sugestões, comentários, críticas, até elogio tá valendo, viu? Pode ser pelo Twitter, que é o @CamaroteTVCom, Facebook, que é Camarote TV Com, ou ainda vai lá no nosso e-mail, que é camarote@tvcom.com.br. Então a gente começa os trabalhos aqui do Camarote hoje falando sobre quadrinhos, né? Com o Márcio Rampi, com o Rafael Albuquerque. Boa noite, gurias. Beleza. Boa noite. Tranquilo? Bom. O Camarote, tudo legal. O Camarote tá super quadrinhos nos últimos dias, porque na semana passada a gente recebeu aqui, no final da semana, o Joe Prado, né, que estava ministrando um workshop, deu uma palestra nesse final de semana, e também é um cara que está fazendo essa ligação cada vez mais frequente dos quadrinistas, né, brasileiros com o mercado gringo, principalmente com os americanos. E eu abro esse papo aqui com o Rafael, pegando esse gancho, que é um cara que já está há um tempo fazendo esse bate-bola aí, né, esse circuito, essa ponte aérea, né, com o Brasil e Estados Unidos, e que agora acabou de voltar então lá de San Diego, lá da Comic Con, com um prêmio super importante. Foi de série estreante, Rafael? Explica direitinho o prêmio que ganhaste. A American Empire ganhou de melhor série nova. Isso aí. Essa série tem vários roteiristas, é isso? Né? Não, existe assim, o Scott Snyder é o criador da série, sim, junto comigo, e ele é o roteirista principal, né, vamos dizer. E para esse primeiro arco, né, que a gente chama, que é o primeiro encadernado, que é esse que tu tem nas mãos, a gente teve a honra de ter o Stephen King fazendo uma participação e co-roteirizando uma das histórias, né. E assim, Rafael, essa participação do Stephen King, eu imagino que deve ter sido, independentemente do trabalho, que é super bacana, e tá com uma editora também poderosa lá, né, na área de quadrinhos. Eu imagino que nessa assinatura Stephen King deu uma mão, assim, né, não, com certeza, pra divulgação, né? A gente fala que ele é nosso padrinho, assim, né? Certamente o nome dele pesou muito, não só na parte da história, que obviamente acrescentou muito, o cara é realmente um mestre nessa habilidade de escrever, né? Mas certamente na venda da série para o público, o nome dele atraiu muita gente e ele foi muito bacana, assim, durante todo o processo
de colaborar mesmo. E... A gente está vendo alguns quadrinhos aí, né? Alguns desenhos, o teu traço aí, né, Rafael? Muito bacana, muito característico, inclusive. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da história dessa saga, assim, que é interessante, mistura alguns gêneros, o pessoal entender qual é a história do vampiro americano, American Vampire. Basicamente a série, ela trata da influência de vampiros e de diversas raças de vampiros. Sim. Dentro da história dos Estados Unidos. Então ela começa, essa história que o Stephen escreveu, inclusive, ela se passa no Velho Oeste, né, 1880 e alguma coisa. Mas a história da personagem principal, a Pearl, ela começa nos anos 20. E ela vai, a cada arco vai mostrando uma década da história dos Estados Unidos. E como os vampiros, sejam os europeus, sejam vampiros, não sei, nipônicos, sim, de onde quer que sejam, eles influenciam, às vezes, a política, às vezes, diversos aspectos da cultura e da cultura dos Estados Unidos. Assim. A gente estava falando aqui, então, com o Rafael a respeito dessa essa união com um escritor super consagrado que é o Stephen King, e cada vez mais os quadrinhos, seja em graphic novels ou em outros gêneros de publicação, a HQ está muito ligada, começou a entrar agora no ramo, né, no campo da literatura, acho que está quebrando uma série de preconceitos. A gente já viu aí Daniel Galera e o Mutarelli, um monte de gente que está, né, fazendo essa ligação com literatura, e o Márcio Ramp, que está aqui lançando, né, uma HQ chamada Os Abutres. Abutres no Fim do Mundo. Abutres no Fim do Mundo, que é baseado em Kafka. É baseado em Kafka, na verdade, num conto do Kafka, chamado Os Abutres, que foi a história que deu o start, na realidade, para começar esse Abutres no Fim do Mundo. Que, na realidade, é a minha segunda publicação, que, na verdade, está saindo no formato online. Essa minha primeira publicação de 2009 é Disque do Vida, na realidade. E a segunda é o Abutres. Que tá essa aqui que eu tô mostrando, essa saiu a gente já pode chamar de meio convencional. Meio convencional, é verdade. Uma coisa no que tá papel, muito, no quadrinho. Mas os Abutres do Fim do Mundo... Abutres no Fim do Mundo... Só tem, por enquanto, em online. Só formato online. Na realidade, é uma ideia que eu tinha desde Disque do Vida, que foi lançado no final de 2009, nesse formato convencional, como tu falaste. Eu já tinha ideia de lançar num formato web. E desde lá eu comecei a procurar inspiração para essa minha segunda história, que na realidade eu queria que fosse uma história que nem Disque do Vida, uma história curta, mas que tivesse um conteúdo bastante forte, mas que eu pudesse desenvolver. E foi o que eu acabei fazendo no ano de 2010, desenvolvendo Abutres no Fim do Mundo. Essa inspiração, como tu falaste, do Kafka, surgiu desse conto. Existe um livro do Peter Cooper chamado Desista e Outras Histórias, que é um livro, é um quadrinista norte-americano, se não me engano, que é só de adaptações de histórias do Kafka. E esse livro acabou caindo na minha mão. E quando eu li a adaptação dele, do Abutres, eu pensei, cara, é a inspiração que eu preciso para começar. Sim. E foi daí que eu parti o Abutres no Fim do Mundo. E a história toda gira em torno dessa inspiração nesse conto do Kafka. Tu fazes roteiro também. Faço roteiro, e o desenho, né? E o desenho. E às vezes até as cores, que agora no Abutres eu tive que fazer até as cores. As cores. Que é um Deixa eu mostrar mais aqui para a gente ver o traço do Márcio. Márcio, conta para o pessoal aí qual é basicamente a história dos Abutres desse Abutres, conto aí. Não, na realidade o Abutres no Fim do Mundo, o que me chamou mais a atenção do conto do Kafka era aquela situação do personagem deitado e imutável, sem conseguir reagir diante de um abutre que lhe bicava os pés, né? Isso que me inspirou muito, a partir daí. É uma história que se passa num futuro pós-apocalíptico, em que uma pessoa acorda do nada e se vê paralisada e um abutre vem picar os pés dela. Só que daí, quando parece que vai ter o mesmo desfecho do conto, acontece uma coisa surpreendente que muda todo o andar da história. Além de Kafka também se baseou em mitos gregos, né? Tem bem esse viés. Rafael, como é que tu chegaste no mercado americano? Eu tenho sempre uma curiosidade de saber como é que os caras daqui, os artistas daqui conseguem entrar nesse mercado que eu imagino que seja super competitivo, cheio de gente hiper competente, que rola muita grana, grandes negócios, assim. Eu adoraria que rolasse tanta grana assim. Não rola? Não, assim, é uma coisa não é tão glamourosa, mas... acho que a internet facilitou muito, né? Desde que isso se popularizou, eu entrei em contato com editoras estrangeiras através da internet, colocando portfólios online, que é o que ele está fazendo, né?
colocar o trabalho na web, divulgando, tentando manter contato com quem se pode, né? E isso acaba dando um retorno bacana. Claro. Não só de negócios, não quero colocar nesses termos assim de que você vai conseguir trabalho, vai ganhar dinheiro dessa maneira, mas assim, você vai expor seu trabalho. E aí, essas coisas acabam virando uma consequência, né? Você pegar trabalho ou algo assim. Também, uma coisa que foi muito um diferencial assim, foi ir nas convenções, conhecer essas pessoas pessoalmente, assim que isso foi possível, né? Com a grana do meu primeiro trabalho, que foi com uma editora egípcia, há muitos anos atrás. Aproveitei isso, tentei ir fui pela primeira vez na Comic Con, conheci os meus editores, conheci outros editores, conheci outros quadrinistas, mantive esse contato e tentei fazer isso todos os anos. A Comic Con, para o pessoal saber, é a meca, né, dos quadrinhos, onde se encontram, né, os grandes editores, artistas. É a grande convenção de quadrinhos, e acho que hoje em dia até de entretenimento, né? Sim, ela está muito maior que quadrinhos. Cinema, né? Também, que rola no Ocidente. Eu acho que alguma coisa desse nível só, sei lá, no Japão, talvez, eu não saberia dizer. Certo. Mas é realmente muito grande. Bem, o papo de quadrinhos aqui vai rolar durante o programa inteiro. A gente tem um monte de coisa para conversar com o Márcio, com o Rafa.